Alô, meus amigos, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo aqui pela rede Atitude Positiva. 2 anos no ar, 2 anos de notícia boa. Maio de 2018, maio de 2020, a gente está completando com muita alegria este aniversário do nosso jornalismo construtivo, transformador. Notícias realmente consistentes que mudam a realidade da sociedade. É isso que a gente batalha com o nosso site, atitudepositiva2020.com.br, nossas redes sociais todas, LinkedIn, Twitter, canal de YouTube, o podcast que já estreou no Spotify, e as nossas lives, as nossas transmissões ao vivo aqui, que você já está acostumado, que a gente está fazendo bastante durante a quarentena. Depois a gente vai manter também uma regularidade, né, quando tudo voltar ao normal, com o programa Atitude Positiva. Nós vamos transformar as nossas lives aqui num programa muito legal, todas as semanas. Hoje você já está vendo aí no card, nosso convidado é o ator empreendedor cultural Zé Vitor Castiel, para Kia Sun Motors, Ipiranga 8113, Ceará 370, voltando ao normal, né? Instituto de Medicina do Esporte, Centro Clínico Mãe de Deus, Dr. Félix Drummond, Colorado, que o Zé Vitor deve conhecer, né? Foi médico do Inter, né? Alsainz, do Sandro Tisotti, Restaurante Tartone vai voltar também ao normal, mas por enquanto está na tela entrega. Smartback, melhor assistência técnica de celulares de Porto Alegre. E o Café Lavazza, sempre comigo aqui, ó, o café que vem lá de Turim, representado pela expressomatic.com.br. Sem mais delongas, alô, Zé Vitor Castiel, boa noite. Boa noite, Renato. Tá me ouvindo direito? Estou ouvindo maravilhosamente essa voz. É um prazer aí estar conversando contigo hoje aí, viu? Eu que agradeço ter aceitado o nosso convite, viu? Imagino. Muito legal. O Zé participou da nossa campanha das videodicas também na quarentena, mandou o seu vídeo na quarentena lá, bem comportado. Como é que tá essa quarentena, Zé? Como é que tá para ti pessoalmente? Antes de a gente falar do setor de entretenimento, artes e tudo mais, família, como é que tá a tua cabeça? Como é que tá essa questão de enfrentar essa quarentena? Bom, acho que enfrentar uma quarentena não é bom para ninguém, né? É ruim para todo mundo, é muito chato tu ficar trancado. Mas, no meu caso, eu e minha esposa, nós chegamos de Nova York no dia 25 de fevereiro, né? E não se ouvia falar em coronavírus nos Estados Unidos. Em Nova York não vimos nenhuma vez, não vi nenhum sinal de que tivesse acontecendo alguma coisa diferente. O primeiro sinal que se teve, talvez de um pouco mais seriedade da coisa, foi numa escala que nós fizemos, uma escala não, na verdade, numa conexão que nós fizemos, e que as pessoas que desembarcaram do avião que eu iria embarcar foram todas testadas, temperatura e tudo mais, por pessoas já paramentadas. Isso lá em fevereiro? Em fevereiro, dia 25 de fevereiro, 26, por aí. Desculpa, 27 de fevereiro. Uhum. Quando nós chegamos no Brasil, aí sim começamos a ouvir mais sobre o que estava acontecendo, já na Itália, na Espanha, e como nós tínhamos voltado dos Estados Unidos, e a gente achava que realmente era uma coisa meio complicada, a gente já se colocou em isolamento voluntário, domiciliar, né? Até porque havia aquela primeira informação de que era necessário que quem tivesse tomado contato com alguma pessoa, com algum local onde houvesse a circulação do vírus, deveria, por 14 dias, na época, se colocar, né? Então, por cautela, já nos colocamos e tomamos algumas providências, né? Por exemplo, eu trouxe meu estúdio para casa, porque sabia que daqui eu provavelmente não sairia muito, tão cedo, porque sou do grupo de risco, né? Uhum. O meu filho, que mora conosco ainda, montou um escritório lá no último andar da casa. Eu moro numa casa para a gente poder continuar levando os projetos da Mezanino Produções e os outros projetos que nós temos junto com o Rogério Beretta, e, enfim, para a gente não ficar parado. Tá. E a Cici, a minha esposa, ela se organizou para poder atender os pacientes dela que quiseram, né, por WhatsApp. Né? Ela é psicóloga, né? Ela é psicanalista. Né? Psicanalista. Então, nesse ponto, nos organizamos bem.
fomos nos acalmando muito na medida em que nos demos conta de que o abastecimento não iria ser afetado. Então, não fomos daqueles que corremos para o supermercado para abastecer a casa correndo e tudo mais, ao contrário. Nós levamos uma vida bem normal, a diferença é que não saímos de casa, mas está muito tranquilo, estamos trabalhando, rendendo, estamos respeitando os feriados e os fins de semana, um outro tipo de atividade, fazer de casa. Primeiros dias, até a questão, acho que de 4 ou 5 dias, estava calor, quer dizer, estava gostoso de ir ao pátio e tudo mais. Claro, estamos falando de um cara como eu, de uma família como a minha, que tem essa condição, né, de estar num lugar mais tranquilo, que tem pátio, que tem algumas opções dentro da quarentena que a maioria não tem. Então, eu reconheço isso, que não tem sido uma coisa muito difícil em função disso também. Claro. Né? Mas eu acho que é muito chato. Né? É muito chato a pessoa que passa o tempo inteiro sonhando com um feriado para ficar em casa. Né? E aí, quando ela é obrigada a ficar em casa, e mais as notícias, né, que circulam e que vão deixando a gente nervoso. Essa guerra de informação e de número, né, na cabeça da gente. Eu acho que até agora é o que mais pega, até agora, é a questão da desinformação, né? Não é da desinformação, não é isso, é da... A hiperinformação. Não, eu acho que é do desconhecimento. Em geral, nós todos não conhecemos, nós queremos ser senhores da situação, né? A gente, com essa pandemia, a gente não sabe se o vírus é de um jeito, é do outro, se ele vem, se ele vai, como ele vem, como ele vai. A gente sabe que ele é fraquinho, né? No sentido de que ele consegue ser eliminado com álcool gel, água, sabão, distanciamento social e máscara. Agora, sabemos que ele é altamente infeccioso também. Uma vez não respeitadas essas, ou descuidando desse tipo de providência, a gente corre sério risco de ser infectado. Então, é um vírus muito, muito fraco quando fora do corpo, né? E muito forte quando dentro do corpo. Zé, e interrompeu alguma coisa específica que tu estavas fazendo? Vocês fizeram o Porto Verão Alegre, vocês conseguiram fazer um baita evento, né? No início do ano, com mais de 400 espetáculos, né? Mas, assim, qual era o teu planejamento? O que tu estavas fazendo ao voltar de Nova York dessas férias e tal? Tu já ia começar alguma coisa? Peça, filme, novela? Interrompeu. Princípio, nós tínhamos vários projetos já programados para lançamento já agora em março, né? Projetos culturais. Tínhamos temporada tentando marcar uma temporada. Na verdade, nós estávamos naquela semana em que parou Porto Alegre, né? Realmente parou. Nós estamos trazendo a Porto Alegre a atriz e cantora, atriz e poeta Elisa Lucinda. E estávamos com os ingressos no Teatro São Pedro praticamente esgotados, né? Então já tinha esse projeto ali para aquela quinta-feira, se não me engano. De março ali. Março, por ali. Deve ser 12, 13, por ali. Foi aquele primeiro fim de semana. Impactado. Bom, a partir dali, o que nós fizemos? Nós focamos nosso trabalho aqui na tentativa de criação de eventos ou projetos que contemplem as pessoas de uma maneira online, né? Como eu trabalho aí. Só que estamos tentando usar o máximo de criatividade possível para descobrir, para tentar fazer alguma coisa realmente interessante, por um lado. Por outro lado, eu trabalho num ramo, quer dizer, eu sou ator, né? E o ator não prescinde do seu público, né? Então, público e plateia, eles trabalham em simbiose, né? Então, eu trabalho com aglomeração de pessoas, né? Às vezes, inclusive no palco, né? Quando são muitos atores no palco, mas principalmente pela plateia, né? A plateia é uma plateia vazia, é uma plateia que deprime o artista, o ator. Então, a situação ficou assim, quer dizer, ficou tudo suspenso, né? A atividade de entretenimento cultural,
ela ficou muito prejudicada, né? O que ficou, na verdade, quente, né? O que esquentou mesmo foram os streamings, né? As lives. Não, os streamings, principalmente de internet. Sim. Os produtos Vamos lá, Netflix, oferecidos na plataforma de streaming. Uhum. Globoplay, Amazon, Netflix, HBO Go, enfim, essas que já estavam com a gente, mas de uma maneira muito menos, digamos, frequente, né? Passaram a ser a nossa grande válvula de escape. E os livros, né? Que esses nunca saíram do nosso radar. Isso para o entretenimento, eu estou falando, evidentemente. Porque tem muita gente que, a maioria das pessoas que consegue ficar em casa está em home office, ou seja, está trabalhando. Claro. Vai, nos momentos de lazer dela, ela vai buscar esse tipo de alternativa. Então, eu acho que nós temos, na verdade, 4 problemas, Renato. Quando eu estiver falando demais, tu me interrompe. Tá? Não, antes de falar dos 4, então, deixa eu só dizer que o pessoal já está participando pelo Facebook, pode mandar o seu comentário, manda sua pergunta para o Zé Vitor Castiel, faz o compartilhamento dessa live na sua página do Facebook, em outras redes sociais também, pega esse link, joga lá. Nosso assunto é como é que fica a arte na pandemia, né? E o Zé Vitor, eu não apresentei, desculpa, conheço o Zé Vitor, acho que uns 40 anos, depois eu vou contar umas historinhas aqui. E, para quem não sabe, o Zé Vitor é ator de cinema, de teatro, de televisão, né? E na televisão, várias coisas diferentes, não só novela, mas tem streaming também, tem telefilme, e é por isso que eu perguntei para ele se interrompeu alguma coisa especificamente que ele estava fazendo. Só que ele tem a Mezanino Produções também como empreendedor cultural e ele produz muito evento. Além do Porto Verão Alegre, estava trazendo a Elisa Lucinda, só para esclarecer então para o grande público que a grande preocupação do Zé, né, até inclusive, deixa eu mostrar aqui, ao escrever essa coluna, quando tudo isso passar, iremos inundar o mundo de alegria, que ele escreveu na 0 Hora no dia 23 de abril, né, o que nos motivou a te procurar, Zé, para fazer essa conversa. Quando ele escreveu isso, ele escreveu, acredito também que muito como ator, mas principalmente como empreendedor cultural também, né, Zé? O que acontece é o seguinte: os trabalhadores da área do entretenimento cultural, eles estão passando por dificuldades muito sérias, na verdade. Né? Primeiro, como eu disse, eles não prescindem do público. Né? Não pode prescindir do público, não vive sem o público. O que se vê de lives, né, que se proliferam por aí, de grandes artistas e tal, a gente percebe que são lives que estão sendo ou patrocinadas por grandes empresas ou por artistas que a gente já sabe que são muito já consagrados e que já têm as suas reservas financeiras e, portanto, eles podem se socorrer desse tipo enfim, de apresentação. Mas o que acontece, na verdade, é que me comove muito, que eu acho muito emocionante, eu acho que a todos deveria comover também, é que a maioria das lives que são feitas por artistas que estão na sua casa, às vezes passando muita necessidade, e que se dispõem a ir lá tocar um violão, tocar um piano, ou cantar, ou recitar, ou ler um poema, de forma gratuita, como maneira de minimizar, né, a solidão ou a depressão ou o tédio das pessoas que estão em casa isoladas. Né? E da sua própria abstinência como artista, né? Abstinência de público, né? Abstinência como artista. Então, isso, na verdade, é um pouco comovente de ver. Claro. Porque aquela pessoa que está lá mostrando a sua arte de forma gratuita numa live, e com tudo a bordo, né? São artistas profissionais, eles sabem que não vão voltar tão cedo. Eles sabem que tão cedo eles não vão conseguir lotar um local, receber o dinheiro, viver com o fruto do seu trabalho. Tem essa máxima aí que vocês, esse setor de vocês, né, de arte, de entretenimento, de evento, foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar. Infelizmente, isso já está definido. Quando tiver tudo liberado, tá, Renato, de qualquer maneira vai sobrar, vai restar de toda essa informação que a gente vem recebendo e tal, vai restar um receio que é absolutamente humano
né, de se envolver em aglomeração. Uhum. Então, depois que tudo tiver solucionado, ainda assim vai ter lá um período, um estágio probatório, lá um período em que as pessoas vão estar, como se diz aqui no Sul, ressabiadas. Claro, é verdade. Vou ou não vou, né? Bom, então, realmente, nós seremos os últimos a voltar. A não ser que façamos coisas em praça pública, ou em locais públicos, ou em locais abertos e tudo mais. Uhum, uhum. Pessoal, Mas dentro dessa comunidade, né, artística, digamos, do entretenimento, tem os mais prejudicados que os atores. Né? Os artistas, os atores, os diretores, que são aqueles caras que não podem nem fazer a live. O cara pode fazer uma live, de repente pedir uma doação, ou sei lá, ele está, né, digamos, botando para fora, né? Mas tem os trabalhadores, por exemplo, da indústria do audiovisual, né, que não aparecem, que não são atores, nem atrizes, nem diretores de fotografia, mas que são maquiadores, maquinistas, figurinistas, iluminadores, técnicos. Esses caras, eles estão absolutamente sem fazer nada. Eles não têm a menor perspectiva. Ninguém vai rodar um filme agora, ninguém vai fazer uma série agora, ninguém vai gravar um comercial em estúdio agora. É tudo feito via online. online. Celular. O celular, que já está tão moderno, que possui lentes. Grava e manda. Grava e manda. E todo mundo compreende, porque ninguém vai cobrar agora, nesse momento, a qualidade, que é tão grande, né, nessa área do audiovisual. O jornalismo, né, Zé? O jornalismo ele se transformou todo à distância, praticamente, né? As pessoas estão sendo entrevistadas à distância, os debates estão sendo feitos à distância, então o público já entende isso, né? Já entende que a notícia ela está online, tá não tem mais gente em estúdio, né? E vocês, obviamente, da arte, né? Com essas lives, com essas ou então a montagem talvez de comerciais, né? Tem aí um comercial bacana da União. Vocês fizeram um negócio bacana com Homens de Longe, né? Vocês fizeram uma brincadeira? Aquilo foi uma campanha que nós fizemos para a RBS TV. Na verdade, aquilo foi feito cada um na sua casa, fazendo o selfie do seu celular, respeitamos os tempos do roteiro e foi tudo montado nas ilhas de edição lá da emissora. Então, quer dizer, não há a menor possibilidade de nenhum de nós três sairmos de casa, porque somos sessentões e não vamos nos arriscar nessa altura do campeonato. Claro. Nem a nós, nem as pessoas que estão na rua. Né? Então, o que eu digo é o seguinte, que a situação da cultura, nesse momento, ela é muito, muito, muito difícil. Eu acho que as pessoas precisam, os profissionais da área da cultura, eles precisam de ajuda. E não é uma ajuda só de altruísmo, ou uma ajuda de puxa vida. Então, na verdade, nós precisamos de alguma política que abra um edital, que dê a possibilidade dessas pessoas irem atrás de algum trabalho que possa ter de alguma maneira ser patrocinado, né? Para que possam fazer, nem que seja coisas online mesmo, né? Nem que aquele cara que está tocando violão, hoje gratuitamente, não consiga receber, através dessa a sua atitude, essa sim altruísta, porque está fazendo de forma gratuita para as pessoas, jogando, né? Que ele não possa dali advir o seu mínimo sustento. Então, a situação, em geral, dos artistas no Brasil, ela é muito difícil. Do audiovisual, os técnicos nem se fala, é pior ainda. Então, eu não estou aqui fazendo choradeira nem nada, eu estou falando o que realmente o que está acontecendo. Está acontecendo. Deixa eu só ilustrar, Zé, que a gente tem aqui, ó, localizei no Facebook aqui da RBS TV, o Homens de Perto que viraram Homens de Longe. Isso, né? isso. Foi essa ação aqui, né? Exatamente, deixa eu ver se eu boto o som aqui um pouquinho para o pessoal.
Olha, ficou muito legal, Zé. Ficou muito bacana. A gente, imagina que a gente teve que, através do roteiro, medir os tempos, né? Sim, imagina. E olhar para um lado, olhar para o outro, para fazer, né? Sincronizar isso tudo, hein? É mais ou menos verossímil, ficou bacana. E como os Homens de Perto já existem há quase 18 anos, né? Então é muito fácil Vocês trabalhar. têm essa sintonia, né? Que facilita, né? Exatamente, Eu tenho aqui, ó, também, só para a gente relembrar, ó, tinha separado aqui também eu tinha separado na verdade, um comercial de vocês que eu gosto muito, acho muito bacana. O do Teatro São Pedro. Do Teatro São Pedro. Eu vou minimizar aqui nós, tá? Eu vou tirar aqui a gente da tela, nós vamos continuar ao vivo, só para mostrar o comercial, olha aqui. Eu não sei como é que os caras conseguiram fazer isso de explodir o Teatro São Pedro. Peraí, aqui. Vamos ver aí. Olha o cachorrinho aí. Zé. Chiquinho. Tá ouvindo aí, Zé? Tá ouvindo? Homens de Perto 2 do Teatro São Pedro. Muitíssima temporada somente de 7 de agosto. E os ingressos já estão à venda na bilheteria do teatro. Tapa que Aí, pessoal, quebrei tudo. Era pra quebrar? Quebrei. Apoio RSTV. Eu realimentou ali um pouco o som, ficou 2 vezes, mas deu para o pessoal ver esse efeito especial aí. Na verdade, explodiu o Teatro São Pedro, Zé. Na verdade, esse filme que parece assim uma coisa que a gente faz de forma amadora, esse foi dirigido pela Mocita Fagundes, né? A Mítago, né? Que é uma empresa super premiada. Repete o nome da empresa que cortou. A Mítago, que é a empresa do Mítago. Tarcísio e da Mocita, né? Do Tarcísio Filho, da Mocita. Então foi feito as ganhas, né? Tu tá com saudade desses caras, não? Muita. Eu falo diariamente com os dois. Se eu a gente fala pelo WhatsApp de vídeo, né? Sim. Eu tenho muita saudade. Eu tenho muita saudade dos meus amigos. Muita saudade. Eu tenho Rogério Beretta ali no meio, Oscar Sinche à direita, e aqui Esse é o Homem de Perto 2, né? Aquele que tu mostrou ali. Parei, caiu aqui. E esse aqui, Zé, enquanto eu não acho aquele, o que é isso? Esse aqui, esse era um comercial que a gente dizia que ia explodir. Se aí aparecia o Beretta cheio de dinamite, homem-bomba. Eu vou sair daqui para dar mais espaço. E a última apresentação de vocês foi no Porto Verão Alegre. Porto Verão Alegre, exatamente. Nós temos feito isso, né, Renato? Porque depois de tantos anos trabalhando com isso, a gente mais ou menos sabe que um espetáculo longevo de teatro de muito sucesso, como foi Os Homens de Perto, né? Perto tem quase 1 milhão de pessoas que assistiram só no Rio Grande do Sul. Mas esse é o número 3, essa é a última versão do Homem de Perto. Velhinhos aí. Os velhinhos, exatamente. Eu adoro, acho sensacional. Véio. Mas tem uma coisa que tem que se dizer: um espetáculo de teatro ele tem ele parece o vírus, o coronavírus, né? Ele tem um momento que ele chega no pico, ele faz um platô e depois ele começa a baixar. Então a gente tem que estar com o ego em dia para saber a hora de parar, né? Ou parar ou diminuir. No nosso caso, a gente faz, então, uma temporada durante o ano, pequena, de 3, 4 apresentações, e uma temporada no Porto Verão Alegre, que seria
até ridículo que a gente não fizesse temporadas no nosso festival, quer dizer, um festival que pertence a nós. Para quem não sabe, o Porto Verão Alegre é um festival privado, né? Talvez um dos maiores festivais privados multiculturais da América Latina hoje, né? Uhum. Seria ridículo que nós não fizéssemos o nosso espetáculo no nosso festival. Claro. Mas, fora isso, Aqui, ó. é muito Aqui, difícil. 21 anos, né, Zé? 22. Agora a gente já está com o projeto pronto, já foi aprovadas as contas do ano da última edição, da última não, da mais recente edição. E agora a gente está se enfrentando agora essa incerteza dos prazos de volta, né, para ver como implementaremos o 22º Porto Verão Alegre. Uhum. Já estamos nós temos uma equipe muito bacana de jovens pensando nisso também, que já estão pensando aí no plano B, né, de adiar um pouco, se for o caso. Ou torço que a gente consiga ainda fazer em janeiro e fevereiro. Mas estamos preparados para respeitar a saúde das pessoas, né? Então, se nós tivermos que postergar um pouquinho, faremos isso, mas teremos Porto Verão Alegre. Tu viste o que está acontecendo aconteceu na Noruega e num cinema em São Paulo. O pessoal ressuscitou os drive-ins. Aí o pessoal está assistindo dentro dos carros. Aí vale a pena, né? Mas parece que em Belo Horizonte tentaram e a justiça não permitiu. Já cortou o embalo. O Cine System fez um shopping em São Paulo, drive-in, né, permitindo 5 pessoas dentro de um carro e tal. Mas Belo Horizonte é coisa. Mas é uma alternativa. Noruega também. A gente botou lá no site Atitude Positiva essa notícia de um festival lá na Noruega. Oi? É uma bela alternativa, desde que as pessoas adotem as medidas de higiene. Segurança sanitária. Ditados pelas autoridades sanitárias, né? Fora tu ia isso, explicar esse comercial aqui, o que é esse biquíni, essa toalha na cabeça? É que no Homens de Perto 2 tem uma cena em que nós fazemos uma paródia de 3 mulheres numa estética, né? Numa estética. Então elas em cena elas estão usando esses turbantes, né? Uhum. A gente já está acostumado que nos Homens de Perto quem paga mico são os atores, né? Então, jamais é o público, né? São os atores que pagam mico. Bom, tu estava falando nessa coluna aqui, que é uma coluna que fala dessa situação realmente bastante trágica que tu acabaste de nos contar um pouquinho, né? Porque eu conheço o mundo da produção da arte também de perto, né, Zé? Acompanho há muitos anos vocês e vejo que tem muita gente que depende daquela diária, né? Do dia. O espetáculo acabou. Oi? A grande maioria. É o sujeito da segurança, é o da luz, do som. Ele fez um espetáculo durante 4 dias, vai ganhar uma grana no final daqueles 4 dias, e aquilo ali é o rancho dele, paga a luz ali e deu. E não tem, as pessoas não conseguem guardar, as pessoas não conseguem aplicar, não tem salário mensal fixo, né? São raros os artistas que têm a possibilidade de ficar parado, como vários que estão parados agora, fazendo lives, enfim, né? Sem precisar gerar, né? Grana. Muitos deles, né? Para não fazer uma injustiça, tem reservas, né? Porque ganharam muito para fazer reserva, né? Ou foram previdentes, né? Na hora que guardaram algum dinheiro e tal. Mas a grande maioria não tem essas reservas. Né? E eu estou falando dos atores agora, os atores, atrizes, diretores, diretoras, pessoas que estão, em geral, no palco. Né? E essas pessoas, elas precisam se apresentar. E vai ter que se encontrar alguma solução para que isso ocorra de forma online, por enquanto. Porque nem ao ar livre é possível fazer, porque o público não pode comparecer. Não pode. Então, é um problema muito sério. Nessa coluna, na verdade, que tu mostrou, eu faço uma reflexão também sobre algumas coisas. Quer dizer, um pouquinho antes da pandemia, de 2 anos para cá, com essa discussão política horrorosa que vem acontecendo aí, com essa digamos, separação, essa dicotomia, essa
Grenal idiota político que está acontecendo, sobrou para os artistas, né? Numa generalização, digamos assim, obscurantista, né? Começaram a taxar os atores, os artistas, os fazedores de cultura, de vagabundos, de mamadores de lei de incentivo, de uma série de coisas. Uhum. E isso ofendia muito a gente. Né? A gente, que eu digo, milhares de pessoas na indústria da cultura. Aí começaram a aparecer os números, né, da indústria do audiovisual, da indústria do teatro, né, começou a se ver que os artistas, os trabalhadores da indústria do entretenimento, eles são responsáveis por bilhões de reais, né, na receita do Brasil. Uhum. Mas não adiantava, né, porque nós temos, infelizmente, uma turma aí que se apega a esse tipo de coisa e tal. Essa coluna eu escrevi justamente para dizer que agora, na pandemia, quando as pessoas estão isoladas, talvez elas reflitam e se envergonhem do que disseram naquela época, porque elas iriam estar lavando louça, lavando roupa, né, fazendo algum trabalho pela tecnológico, home office, mas depois elas vão ficar olhando para uma parede. Elas não iam estar vendo filme no Netflix, elas não estão vendo filme na televisão, não estão vendo novela, não iam estar lendo, não iam estar se divertindo, porque a diversão que nos restou é essa. E quem faz isso são os trabalhadores da área da cultura. Então, recuperamos, né, através de uma tragédia, acho que recuperamos, pelo menos com as pessoas de bom senso, né, o lugar da onde nunca deveríamos ter saído, que é um lugar de suma importância na vida do ser humano, que é o cara que te diverte, é o cara que faz com que tu consiga abstrair as coisas do dia a dia, as coisas ruins do dia a dia, é o cara que faz com que tu consiga ter momentos agradáveis sozinho ou com a tua família, né? Pois isso é incrível, né, Zé, que ao mesmo tempo que a arte está de molho, né, sem poder trabalhar, sem poder ganhar, ela está incrivelmente sendo consumida. É isso que tu fala na coluna. Ela está incrivelmente sendo acessada pelas pessoas. Que é o que sobra. E tu vê, esses dias eu estava eu não me lembro em qual dos streaming, tá? Porque eu sempre tive tudo, né? Eu estava num dos streams e eu tenho a mania, todo mundo ri aqui em casa da minha cara, porque eu tenho a mania de assistir filme dublado. Porque eu tenho preguiça de ficar olhando para a legenda e tal, né? Então eu olho no computador filme dublado. E aí eu estava vendo uma série nem me lembro qual era, porque a gente aqui em casa tem visto muita coisa. Eu sempre fomos aqui muito adeptos do cinema, né? E aí eu coloquei ali e apareceu uma legenda em português dizendo, olha, esse filme só está disponível legendado, porque os dubladores estão isolados pela sua saúde. Exato. Os dubladores também estão passando por dificuldade. Também. Tem um pacote do Netflix está estreando agora só com legenda, só o som original e a legenda em português. Exatamente. Porque não tem como dublar. Tá aí a coluna, Zé, agora numa melhor qualidade, eu busquei aqui no site. Uma qualidade, quem quiser ler, tá lá no 23 de abril. Na quinta-feira vai sair a coluna sobre o Flávio Migliaccio, né? Já vai dar um spoiler para nós, então. Trailer. O Flávio, eu era muito amigo do Flávio, o meu primeiro trabalho. Perda, né? Incrível, assim, uma tragédia. Meu primeiro trabalho em televisão foi junto com ele, no Incidente Antares. Ele fazia o padre, eu fazia o genro da Quitéria, né, que era a personagem da Fernanda Montenegro. 93. 93, exatamente, 93. E Mas por ali... Tu acha que eu não me preparei, rapaz? Ah, tá aí, ó. E por aí nós... Eu não achei foto do Peixoto, tá? Não achei. O Peixoto, nós não achamos aqui. Tem foto do Peixoto. Mas eu não achei, né? Era genro da Fernanda Montenegro. Né? A produção vai ter que se puxar mais da próxima vez. Bom, mas aí está o elenco principal. O Incidente Antares. Nós fizemos uma boa amizade e a partir dali nós trabalhamos diversas vezes juntos. Né? E nessa coluna, então, eu conto uma história muito engraçada que aconteceu comigo e com ele, porque ele era muito safo, né? Ele era muito brincalhão. E é uma história muito engraçada que aconteceu dele
Ele me levou para dentro da brincadeira que ele ia fazer, que ele fez, e que deu certo, né? Então está contada nessa coluna de quinta-feira da Zero Hora, né? Que eu escrevo. Na próxima quinta-feira. E foi bem surpreendente, né, Zé? Essa história com muita dor, viu, Renato? Porque o Flávio, ele, como todo mundo sabe, ele se suicidou e ele deixou uma carta muito amargurada, né? Com o país e com as pessoas e nos deixou muito enlutados. Com as quais ele conviveu, nós ficamos muito enlutados. Tem até uma gravação feita pelo Lima Duarte, né? Porque a gente, em geral, o suicídio é uma coisa meio abominável, né? A gente não tolera muito esse tipo de... Sempre existe uma saída, né? E o Lima Duarte gravou uma coisa muito bonita, chamada Eu Te Entendo, Flávio. Enfim, quem quiser procurar, está na internet aí e tal. E foi surpreendente isso, né, Zé? Foi, assim, uma coisa muito estranha, né? Não havia sinais, assim, de uma certa... Não sei, tu que conhece ele. Não, eu uma não depressão, de uma tristeza. Eu não tinha contato com ele, né? Eu não entrava em contato com ele há algum tempo, né? Eu fiz uma participação numa novela, questão de 1 ano e meio, foi quando eu encontrei, depois não tinha, não éramos amigos íntimos, né? Tínhamos um respeito muito grande, ele era um mestre, imagina, o xerife, né? Imagina, o Shazam xerife, ele era o xerife. Ele era um homem de 85 anos e tal, mas muito generoso e tal. Agora tínhamos uma camaradagem muito, muito grande, assim, e quando trabalhávamos juntos éramos bastante amigos a ponto dele fazer as galhofas e me incluir junto como autor das coisas e tal. Mas, assim, não havia sinais de que ele estava com essa depressão, essa tristeza, essa profunda. O Breda estava mais em contato com ele, o Marcos Breda. Mas ontem nós temos um grupo de WhatsApp e o Breda disse que não havia sinal nenhum, que foi uma coisa muito provavelmente de desencanto, né? de entregar os pontos mesmo. Que coisa, né? Bom, o Marcos Breda, já que tu falaste, que foi meu colega nas letras da URGS, né? Lá nos idos de 80. Ele grande ator. Né? Ele fez engenharia também. Depois ele fez, eu acho que outras coisas. O Breda está nos assistindo, botou ali uns coraçõezinhos nos comentários. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha ali. Viu? Tá nos assistindo, deixou um comentário. Esses corações são para ti, né? Obviamente. O Breda é irmão, né? Paulo Ricardo Recede também vai dando o seu olá aqui para a gente, tá ligado aqui na nossa live. Deixa eu dizer aqui, ó. Tem mais gente curtindo aqui, tem muita gente curtindo. Tem a Madalena Brito, o Cláudio Roberto, a Mara Rodrigues, Simone Meneghetti, Samuel Vieira, Edson Fruê, lá de Caxias do Sul, Lígia Beatriz Nascimento, Denis Magalhães, Carlos Kober, lá do Rio de Janeiro. Carlos Kober, grande abraço. Grande Kober, diretor de TV. Primeiros trabalhos de televisão aqui em Porto Alegre, que aqueles contos de inverno, aquelas... foram feitas com o Carlos, com ele. Né? Depois especiais. Ele foi muito cedo para o Rio, né? Ele continua morando no Rio, né? Tá lá direto. Meu professor na FAMEX e agora tá lá direto. Muito querido. Guilherme Souza Araújo, Rogério Ratner, músico, Rogério, a Rosemarie Silveira Pereira, Lúcia Castiel, Marcos Castiel, essa turma aí, esse sobrenome eu já vi. A Lúcia é a minha irmã menor em altura, né? E o Marcos é o meu irmão maior em altura também, porque a Lúcia é a mais velha, eu sou do meio, o Marcos é o menor. Que maravilha, que maravilha, que maravilha. Olha, eu não sei se pode dizer isso, mas o Paulo Ricardo botou lá nos comentários que o Marcos Breda namorou a prima dele em Rainha do Mar. Olha, eu quero dizer para ti o seguinte, ó. Ricardo, o Marcos Breda é pior que o 04, cara. Ele namorou meio condomínio. Sensacional. Eu gosto do Sul, o Rio Grande do Sul tem essas coisas, né, cara? O fulano de tal
Namorou minha prima, rainha do mar. E são textos que vocês levam para as peças, às vezes, né? Imagina o rolo, Renato. Imagina o rolo. Não tem como se esconder, né? O Rio Grande do Sul não tem como se esconder, é uma coisa impressionante. Mas para a gente não ficar só na tristeza e só no lamento, tu dissesse aí, tu já aventou que vai ter que haver uma solução, e essa solução também passa pelo online também. A gente já levantou aqui, lembrou que as pessoas estão consumindo muito arte, né? Pô, museus abriram seus salões virtuais, né? Filme de graça, os canais liberaram um monte de coisa. Isso é maravilhoso, né? Esse movimento cultural. Mas tu escreveste, quando tudo isso passar, iremos inundar o mundo de alegria. Isso é um aviso. Iremos. Vocês vão voltar com tudo. Seguinte, a gente vai. Claro, porque, olha só, nós estaremos muito sedentos, né? Todos estamos tendo tempo suficiente para conceber centenas de projetos novos na área da cultura, né? Todos. O ator lá está vendo que espetáculo vai fazer, tem muita gente já ensaiando em casa, tem gente montando as suas coisas, deixando tudo pronto. E quando liberar, o público vai estar sedento de coisas que julgava muito importante na sua vida, mas não sabia. Que é como ir ao teatro, como ir ao cinema, como ir assistir um show, por exemplo, numa opinião, ou no Araújo Viana. Uhum. Então, assim que passar, as coisas melhorarem e o público se reacostumar que a aglomeração não é mais perigosa, puxa vida, nós, artistas, no mundo todo, inundaremos o mundo de alegria. Isso aí não resta a menor dúvida. Que maravilha. Eu acho que é o que todo mundo quer, né? Tanto o público quanto o artista. Né? Com certeza. Eu acho que a maioria dos artistas, como eu estou fazendo, né, tá já se arrumando para a hora do trabalho, né? Tá todo mundo já ensaiando seu negócio, escolhendo seu texto, já conversando com seu elenco, já bolando novas coisas, sabe? Eu acho que o primeiro momento foi o primeiro momento de perplexidade, ele já foi superado. Agora tem duas possibilidades, né, Renato e amigos que estão nos vendo, que são muito simples. Quer dizer, ou a gente afunda no tédio, no ócio ou na depressão, ou a gente toma uma atitude propositiva, né, proativa, e parte para a luta mesmo com os impedimentos que nos impõe o isolamento domiciliar voluntário. Mas eu queria te falar uma coisa que eu considero muito importante, né? Eu considero hoje que temos hoje 4 problemas. Tá? Eu ia te perguntar, eu não te deixei falar os 4 problemas. É importante dizer isso, porque senão talvez fique um pouco... Por favor. Essa questão do, estou isolado, está isolado. Né? O primeiro problema é o isolamento domiciliar. Né? Ficar isolado é uma merda. Isso aí não resta a menor dúvida. O segundo problema é que nós temos pessoas que saem para a rua, porque são obrigadas a sair para a rua. São os heróis, são os caras que estão trabalhando no sistema de saúde, né? Zelando pela nossa saúde, né? Que são heróis, né? São os caras que estão trabalhando no abastecimento, do nosso abastecimento, que é o caixa do supermercado, é o caminhoneiro que está transportando as coisas pelo Brasil. Eu não vou citar todo mundo, mas é o lixeiro que está pegando o lixo na frente da tua casa. Esses caras estão correndo risco na rua para o nosso bem. Então, esse é o segundo problema. É verdade. Né? Aí, o terceiro problema é aquele cara que adoraria fazer o isolamento domiciliar, mas o cara não tem onde morar, Renato. Esse cara está no relento, então esse cara depende de nós também. Então, eu sei que parece um pouco piegas, mas não é. Nesse momento, quem puder ajudar, existem várias ONGs sérias que estão fazendo esse trabalho, né? Quem puder ajudar doando uma cesta básica, que seja um agasalho, ou qualquer coisa que possa minimizar comida, né? Minimizar o pavor que essas pessoas devem estar sentindo, porque essas estão realmente impossibilitadas de fazer o isolamento por mais que quisessem. Né? E o quarto problema
são os imbecis, entendeu? Que continuam acreditando que não precisam se cuidar porque são super-homens. Esse é um problema muito grave, porque esses caras, eles não só estão se arriscando, como eles estão arriscando a todos os outros. Claro. Mesmo porque essa doença, a infectação com o vírus, a Covid-19, o coronavírus, novo coronavírus, ela, na maioria das pessoas, ela provoca uma assintomaxia. O cara é vetor, o cara está transmitindo para centenas de pessoas com quem ele convive numa semana e não sente nada. Então, eu reforço aqui o pedido, cara, fica em casa se tu puder. Se tu não for se arriscando, que esse é o nosso aplauso, fica em casa, porra. Sabe? Não tem nada que fazer. Ou então, o prefeito, eu vi uma entrevista do prefeito, a prefeitura de Porto Alegre, o governo do estado se saíram muito bem. Né? Merece. Eu, pelo menos, elogio muito o fato deles terem se adiantado a qualquer ação que pudesse acontecer no Ministério da Saúde, e nós começamos as medidas restritivas necessárias antes do primeiro óbito, quer dizer, estamos colhendo os frutos agora. Porto Alegre é a cidade... Foram muito bem, foram muito bem. Muito bem. E o prefeito, eu estava ouvindo uma entrevista dele, ele está experimentando agora uma flexibilização. Daqui a uma semana ele vai reavaliar e, conforme for, ele vai aumentar, ele vai manter ou ele vai diminuir. Né? Então, vamos colaborar com isso, tio. Vamos deixar flexibilizar na hora que tiver que flexibilizar. E na ordem, né? De flexibilização também. Cara, isso não quer dizer que o cara que está num apartamento trancado com 2 crianças pequenas não deva diariamente pegar seus filhos pela mão e dar uma volta na quadra. Não tem problema nenhum. O cara usa máscara, o cara bota álcool gel, o cara deu uma volta na quadra, não se relaciona com ninguém. Não fala com ninguém, não chega nem perto de ninguém. É só isso, é só fazer com responsabilidade. Né? Porque eu fico imaginando uma pessoa trancada em casa, com filhos pequenos, né? As pessoas que têm o cachorro mesmo, precisam passear com o cachorro. Né? Puxa vida, bota uma máscara, vai à rua. Isso não é problema tu ir à rua. O problema é tu não adotar as medidas necessárias para evitar um contágio. Né? Só lembrando, né, Zé, que quem tem idoso em casa é um pouquinho mais complicado. Né? Você dá essa volta, mas pode trazer esse vírus. Essa volta, pelo que eu consegui já entender, né, ela não é nem um pouco prejudicial. O cara tira o sapato antes de voltar, higieniza. Não tem grandes problemas. O problema tem um baixo risco. É baixo risco. Agora, o problema é o cara que pega a sua bike, em vez de ficar rodando em locais onde não tem muita circulação, vai para a orla do Guaíba e bate papo, e toma um chopp, conversa, não sei o quê, ou vai dar uma volta, ou vai caminhar, ou vai correr onde tem muita... Aglomeração não pode, gente. Como a gente está vendo muita gente, infelizmente, fazendo isso, né? Infelizmente. Zé, e o futebol, hein? Tu que é um colorado fanático, já foi comentarista, já participou de sala de redação da Rádio Gaúcha, tu é conselheiro lá, sócio? Tu é presidente emérito? O que tu é? Não, eu sou do Internacional, sou torcedor e, com muita honra, sou cônsul cultural. Tu é cônsul cultural, isso. Eu tenho a missão de difundir os feitos e o nome do Internacional por onde quer que eu vá. Que legal. E um monte de artistas e tal que fazem isso. Tu acha certa essa volta? Esse retorno aí? Não, eu não acho certa essa volta. Eu acho que as pessoas precisam sossegar. Eu acho que precisa haver uma preservação dos atletas, tanto de qualquer clube, né? Esses caras precisam treinar de forma isolada. Não acho legal voltar ao futebol agora. Acho em grupo, né? Voltar em grupo. E eu acho ruim também voltar ao futebol em função de alguma coisa assim, da questão do pagamento da televisão e tal. Eu acho ruim o futebol sem torcida, né? Isso aí é deprimente. Entendeu? É que nem a plateia sem o público, né? O palco sem a plateia, né? Então, poxa vida, vamos ter paciência. Se não puder, não pode, azar. A culpa não é minha, não é tua, não é de ninguém. Mas a gente precisa ser
paciente, resiliente, conformado. Claro, a gente tem que se ir resignar com aquilo que a gente pode, mas com aquilo que é inexorável, a gente pode se ir resignar. Por exemplo, como fez o maluco aquele lá nos Estados Unidos, pegou um fuzil e entrou não sei aonde para dar tiro porque estão fazendo isolamento. Porra, vai pro raio que o parta, entendeu? Pelo amor de Deus. Tu não pode te resignar com aquilo que é inexorável. Isso aí é básico na vida de uma pessoa. Né? Eu fico preocupado com o futebol, porque assim, os jogadores estão tendo uma assistência muito grande, né? Tirando a febre, a temperatura na chegada, tem kit teste de coronavírus para eles, né? Enquanto a população não tem, às vezes, né? Em alguns locais. E eu penso no porteiro do clube. Tanto faz Inter ou Grêmio, agora qualquer um no Brasil, né? O porteiro, o garçom, o massagista, será que está todo mundo na mesma situação de segurança sanitária? Esse pessoal também ganhou máscara, ganhou luva, também estão tirando a febre deles, ou está tudo muito em cima do jogador, né? Essa que é a questão. Eu entendo muito a situação dos clubes, né? Que é uma situação de problema financeiro que pode virar problema econômico, né? Claro. Eu compreendo perfeitamente. Mas eu acho que esse ainda é o momento de manter a calma, de não colocar a carreta diante dos bois. Compreendo perfeitamente, não estou criticando o fato deles terem voltado. Eu sei que estão adotando todas as medidas necessárias para que não haja nenhuma, digamos assim, violação às normas higiênicas e de saúde que são ditadas pelos órgãos oficiais, mas mesmo assim eu acho muito cedo. Infelizmente, se eu estou dizendo para minha mulher que me faz o futebol, é uma coisa maluca, chega no domingo, às vezes assim, chega a me dar uma tristeza de, meu Deus, já era hora. Só reprise. Eu estava indo para o Beira-Rio, ou que eu estava me preparando para assistir o jogo na televisão. Então, puxa vida, para te ter uma ideia, a coisa é tão feia para mim que eu me peguei sábado passado, retrasado, assistindo Brasil e Uruguai na Copa de 70. Então, para te ver o nível de coisa que o futebol faz para mim. E qual era o jogo do Barbosa mesmo? Era 50, né? O jogo do Barbosa foi em 1950. 50, né? 50, que gerou um filme do Jorge Furtado. Olha aqui que eu preparei para ti. Olha aqui. Ó, eu vou tirar a gente aqui. Olha que cena é essa. Olha a cena. 1988. Exatamente. São 31 anos se passaram desde que eu fiz esse meu primeiro grande curta-metragem com a Casa de Cinema, naquela época, Jorge Furtado e Ana Azevedo dirigiram esse filme. Gol do Uruguai. Antônio Fagundes, Pedrinho Santos, e eu tentando segurar o cara ali. O Zé Vitor é o guarda, é o segurança. Então, no final, a culpa foi minha. Pois é isso que eu ia dizer. É isso que eu ia dizer. No final das contas, a culpa foi do Zé Vitor Castiel. Aliás, é bom a gente aproveitar aqui para o seguinte, ó. Esse é um grande curta-metragem. Foi filmado em Gramado e tal. Na verdade, eu recomendo que as pessoas procurem, chama-se Barbosa, um filme que está no acervo da Casa de Cinema, e é um grande curta-metragem. É lindo de morrer. Vou cortar o som aqui para a gente poder falar. Tem entrevistas do próprio Barbosa nesse filme. Tem as cenas ali, reais, né? Não, na época, imagina, 88, né? São 31 anos, né? São 31 anos que se passaram, né? E a recriação de época ela foi perfeita, né? Foi muito boa. A Ana Azevedo e o Jorge resolveram muito bem essa questão das imagens reais com as imagens fictícias, né? E a sacada. Eles fizeram o Antônio Fagundes, ao voltar no tempo, levar uma câmera VHS. A câmera VHS ele entrega para um cara que ele encontra lá, e o cara, então, começa a brincar com a câmera. Então, toda vez que aparece em preto e branco,
a VHS pegando. Então, eles conseguiram fazer a recriação de época, usando as arquibancadas do antigo Estádio Olímpico. Né? Ah, isso foi no Olímpico? Foi no antigo Estádio Olímpico, exatamente. Que legal. As cadeiras azuis do Estádio Olímpico. Ah, foi. Né? É completamente histórico. É um excelente filme. Eu recomendo a todo mundo. Esse foi teu primeiro trabalho em cinema? Hein? Esse foi teu primeiro trabalho em cinema? O meu primeiro trabalho em cinema havia sido um Super 8 de 82, com direção do Sérgio Amon, chamado A Palavra Cão Não Morde. Também em cima do livro Morangos Mofados, do Caio Fernando Abreu. Também foi premiado em Gramado. Logo depois, eu fiz o meu primeiro curta-metragem, daí em 35mm, que foi sob a direção da querida Flávia Seligman, chamada Prazer em Conhecer, que foi o terceiro curta-metragem. De lá para cá, eu te digo assim, eu perdi a conta do número de filmes que eu fiz. Aliás, eu fui no Wikipedia hoje. Não, pois nós fomos também. Mas ali tá parado, né? Tá parado. Quatro curta-metragens por fora. O Bill não tá ali, do Gerbasi. Esse ano que passou, eu fiz um filme que está inédito também. Eu fiz com o pessoal, que é a turma lá do Porta dos Fundos, né? Mas é um filme sério, uma refilmagem de um filme italiano, muito bem feita pelo diretor Xuxen. Não sei se você conhece ele. Não. É um Xuxen. E qual é o filme italiano original? O nome do filme em português é Quem Vai Ficar com Mário. Tá? E o italiano, agora eu vou tentar lembrar enquanto a gente conversa aqui. Tá? Depois a gente busca aqui. Mas é uma coisa do tipo poderia ter falado, poderia ter dito, uma coisa desse tipo assim. Bom, deixa eu só falar assim, para dar, pelo menos fazer um registro aqui. Se tu tiver aparatado aí, botar Quem Vai Ficar com o Mário, já vai ter alguma coisa de conteúdo desse filme aí. Que é o trocadilho de Quem Vai Ficar com o Mary. O Brenda também está nesse filme, né? Eu sou um dos protagonistas do filme, que foi feito todo no Rio de Janeiro e que deve estrear tão logo a gente possa ter cinemas recebendo público, né? O Quem Vai Ficar com o Mário é uma brincadeira em cima de Quem Vai Ficar com o Mary também, que é um filme americano. Também. É um filme, é uma comédia emocionante, na verdade. O teu diretor aí é Hitsu Shien Shu. Meu Deus do céu. Xu Shen. É um chinês, um brasileiro maravilhoso, um cara cinéfilo assim que nem tu, assim, um cara daqueles caras que vai fundo, que assiste tudo. Deixa eu fechar aqui, eu consegui, mas só deixa eu fechar umas janelas para ficar um pouco mais leve. O Zé, uma curiosidade, eu estava pesquisando aqui, a gente estava produzindo a tua entrevista aqui junto com a Fernanda, né? E aí a gente se deparou em duas grafias do teu nome, Zé Victor com C e Zé Vitor. O que houve no meio do caminho? O que houve que as pessoas não se informam muito para escrever certo, né? Então nos diz qual é o certo, para nunca mais esquecer. É com C? Está escrito aqui, está correto. O meu nome, na verdade, é Victor José. Cibele Castiel. Tá? Olha aí. O que acontece? Meu apelido sempre foi Zé, ou Zezé. Sempre foi. De criança, em casa e tudo mais. Quando eu fui estudar na escola, no colégio, lá no Alpine e tal, tinham 2 Josés na turma. 2, né? Como eles me chamam de Zé, porque era meu apelido, o cara dizia, o Zé. O cara dizia, qual Zé? O Zé Ricardo? O cara dizia, não, o Zé Vitor. Então, ali já na infância, no final da infância, eu já comecei a ser chamado de Zé Vitor. Então, não foi um nome artístico escolhido, na verdade, foi um apelido dado na minha infância e adolescência para diferenciar de um colega que também era Zé. Que, aliás, é um cara que vai a jogo de futebol comigo até hoje, o Zé Ricardo Silva de Souza, que é meu grande amigo, morava na mesma rua. E no meu primeiro dia de aula no Colégio Farroupilha, eu entrei num ônibus, sentei ao lado dele, né? E o ônibus nos largava lá em cima na Carlos Uber.
E sentei ao lado dele. Ele disse, muito prazer, eu sou o José Ricardo. Eu digo, muito prazer, eu sou o Vitor. Tá? E nós fomos caminhando, descendo a Caruzuber, entramos no Colégio Farroupilha, subimos a mesma escada, sentamos um ao lado do outro na aula e ficamos amigos. É uma amizade que já dura aí desde 1960 e lá vai pedrada. Que legal, que legal. Deixa eu registrar aqui também que vocês podem mandar comentários aí e fazer perguntas para o Zé aqui no finalzinho da nossa live. Já estamos encerrando quase, porque já é 1 hora, né? E fechando 60 minutos, o Rogério Beidak diz que acha uma forçação de barra à volta do futebol, já que nós falamos aqui, né? Que, enfim, porque o futebol é como o clube de futebol é como qualquer empresa que nesse momento está tendo que segurar tudo, né? A gente sabe que qualquer empresa não é necessário treinar os seus funcionários. Tudo bem. São de 40 dias, 30 dias de treinamento. Mas tu falaste de grana, né? Tu falaste de fisicamente. Sim, sim. Há que se ter uma adaptação a isso, provavelmente. Olha, digamos, uma cartilha de treinamento que possa ser exercida, né, de uma maneira mais isolada. Né? Então, é que tu falaste no problema econômico, né? E o problema econômico qualquer empresa está enfrentando isso, né? Não, mas é que o futebol, eu lamento muito, mas vai ter que enfrentar os seus problemas também. Né? Zé, a única coisa que eu achei por enquanto aqui, depois a gente procura mais, é essa notícia aqui, ó, que o Daniel Rocha, a Letícia Lima vão fazer esse filme, né? Que vai ficar com o Mário, adaptação de O Primeiro que Disse, filme italiano. Primeiro que Disse, exatamente. Aliás, eu recomendo que assistam esse filme italiano. Ele é belíssimo, emocionante, e quem vai ficar com o Mário, ele é uma levada mais de comédia, mas também emociona muito. O personagem principal é gaúcho, sai do interior do Rio Grande do Sul para estudar no Rio de Janeiro. Ele faz o papel do meu filho, que sou o empresário, que o recebe de volta. Né? Mas mais que isso eu não posso dizer, porque realmente é spoiler. Não tem como falar na sinopse desse filme sem dar spoiler. Eu só quero te dizer que é um filme que fala sobre a tolerância. A tolerância, sobre a intolerância, né, que se transforma em tolerância, sobre o gênero, sobre coisas muito atuais, né, que a gente tem que prestar atenção no nosso dia a dia. Bom, cheio de novidades, o Zé está nos contando hoje aí. Ó, só para quem não acompanhou, né, a gente puxou um pouquinho aqui também da tua biografia, o Homens de Perto, o 1, o 2, o 3, trabalhou com o Arthur José Pinto no Vermelhos, História e Paixão, né? Marido do Dr. Pompeu, me lembro do marido do Dr. Pompeu. Falando no marido do Dr. Pompeu, nós perdemos recentemente. Perdemos o França. França foi um grande amigo, né? Um dos idealizadores do Porto Verão Alegre, junto comigo, com o Beretta. Ele fez o primeiro junto conosco, depois não quis mais. Uma tristeza. Um cara de teatro. Eu fiquei muito abalado com a morte do França e também fiquei não consegui digerir bem ainda, né? Achei muito. Imagina, eu dividi com ele camarim e palco durante 10 anos no espetáculo. Não preciso te dizer o nível de amizade que eu tinha com o França, né? Que era 10 anos. Um cara bondoso, generoso, excelente ator, um cara que vivia, gostava, amava o teatro. Né? Ele parou de fazer o Porto Verão Alegre, que ele era pai do Porto Verão Alegre. Todas as aberturas de Porto Verão Alegre eu fazia questão de dizer: pô, França, tu que está sentado aí, tu podia estar aqui em cima conosco, porque foi tu um dos idealizadores e tal. E ele dizia: não, eu quero estar no palco, não quero botar os outros no palco, eu quero estar no palco. Então, ele era um cara querido, fenomenal, faz muita coisa. Trabalhou em filme contigo, Neto Perde Sua Alma, né? Fez vários filmes. Muitas participações eu fiz, ou ele fez. Ele era um cara mais protagonista que eu, pelo físico dele. Né? Eu, pelo fato de ter um físico de gordo, assim, dificilmente serei protagonista no cinema. Né? Mas no teatro me aguardem. Né? Tu trabalhaste com o Júlio Conte também. O Júlio Conte é um grande amigo, né? E também teve uma perda agora há pouco, né? Muito, pois é. Há pouco tempo se foi do filho dele, né?
Pedro, né? E tu fez a coisa certa, um negócio chamado Família, 93, 94. E eu te conheci em 85, na verdadeira história de Édipo Rei. Sim. Toninho Neto, Gregos e Troianos, né? Sim. A verdadeira história de Édipo Rei foi meu primeiro espetáculo, quer dizer, meu primeiro espetáculo profissional foi uma substituição que eu fiz em 83 no Rasga da Coração, que foi um enorme sucesso, escrito pelo Oduvaldo Viana Filho, depois virou filme, né, também, dirigido pelo Néstor Monastério, que me dirige até hoje, né? E eu fiz uma substituição ao Camilo de Lério. Ali, então, em 1983, eu subi ao palco profissionalmente pela primeira vez. Eu fazia teatro amador no colégio, né? Então, profissionalmente. E eu me lembro direitinho de uma coisa que até te conto rapidamente aqui, porque ela é engraçada. Quando eu fiz a minha estreia, foi em Novo Hamburgo, no Teatro Pascoal Carlos Magno, né? Que é aqueles... E terminou, o teatro estava lotado, terminou e tal. Eu fui muito mal na minha estreia, assim, entrei de óculos Ray-Ban, numa coisa de época. Alguém gritou, tira o óculos, imbecil! Eu tirei rápido o óculos. Isso acontece na estreia. Não. Mas a história engraçada é a seguinte, eu queria muito fazer teatro. Minha vida... Por que tu botou esse Ray-Ban? Hein? Porque Por que tu botasse esse Ray-Ban? eu uso óculos, o meu personagem não usava óculos, era o meu óculos. Era o meu óculos. Eu entrei em cena e esqueci de deixar o óculos. E alguém lá na coxinha tá abrindo a cortina, alguém grita, imbecil, tira o óculos. Joguei rápido o óculos pro lado. Acho que foi o Paulo Vicente que fez isso. Aliás, a ele eu devo ter ido melhor depois, a ele é o Elisão Couto, né? Eu devo ter ido melhor nesse espetáculo a ponto de me chamarem para fazer o Édipo Rei. Mas a história é a seguinte. Quando terminou essa estreia desastrosa, né, eu pensei assim, bom, nunca mais eu vou ter chance. Se aproxima de mim uma moça, uma senhora, uma moça assim, e me dá um envelope. Eu peguei um envelope. Que isso? Ela disse, não, esse é o teu cachê. E eu abri o envelope e tinha mais dinheiro do que eu tinha ganho no meu escritório de advocacia naquele mês, entendeu? E aí eu disse, pô, e aí eu digo, não, mas eu acho que não precisa. Para ela disse, como assim não precisa? Isso é teatro profissional. Esse é o cachê por ter participado hoje numa peça de teatro. E, pô, eu já era apaixonado pelo teatro. Eu digo, pô, ainda vão me pagar para fazer isso? A tua história é muito bacana porque tu te formasse em Direito, atuasse como advogado, né? Concomitantemente com a vida artística, e tu largou o Direito para ficar na arte, né? Que é algo extremamente arriscado, que qualquer avó, mãe, teria um ataque cardíaco. É que na minha casa, na verdade, não aconteceu muito isso, ao contrário, porque eu venho de uma família de artistas e tal, então eles eram mais abertos a esse tipo de coisa, né? Um dia nós podemos conversar com mais calma, tem várias histórias engraçadas, por exemplo, eu estava infeliz no Direito, né? E meu pai se encheu, meu pai falecido em 86, né? Ele chegou a me ver trabalhando profissionalmente, e faleceu muito cedo, mas meu pai me inscreveu num curso que chamava Ingresso de Diplomados, no curso de Arte Dramática da URGS, na época ele era o CAD, não era o DAD. E eu tinha que fazer uma pequena entrevista, um teste, uma entrevista. Não era teste, eu não tinha que interpretar, era só conversar com as pessoas. Então eu fui no dia marcado e na mesa estava a Irene Britsky, né? Minha grande amiga, e uma série de professores que hoje são meus grandes amigos, né? E eu fui extremamente arrogante naquele dia, porque perguntaram o que eu conhecia do Teatro Gaúcho, eu disse que não conhecia nada. Porque como o meu tio Antônio Abujanra, que era um dos maiores diretores do país, que faleceu recentemente também, e era verdade o que eu estava dizendo para eles. Nas minhas férias, eu ia para São Paulo, mesmo de 12 anos em diante de idade, e assistia os maiores atores e as maiores atrizes desse país em cena, do lado do palco, quer dizer, pela coxinha, porque repressão, era proibido que uma criança como eu assistisse espetáculos. Então, eu assisti os grandes espetáculos da década de final de 60 e de 70, eu assisti na coxinha. E me apaixonei pelo teatro, pelo lado sujo do teatro. Não pelo lado bonito, né? Nem pela frente. Não foi pelo glamour.
E ele disse, mas então por que tu quer ser ator? Eu disse, não, porque todo ano eu vou para São Paulo e assisto tudo que tem lá. Só que eu não completei a história inteira, e eles me rodaram. Fui reprovado no exame para frequentar o curso de arte dramática da URGS. Né? Te acharam muito nojentinho. E eu fui muito nojentinho. Então, hoje eu e a Irene Brits, que a gente dá muita risada disso. Né? Grande Irene, grande diretora de teatro também, a Irene Britsky, né? Tem uns personagens aqui que a gente separou também, ó, para relembrar. Esse é o delegado. Esse é o delegado Roveda. Roveda, da série Animal. De uma série Animal de 2014. 2014, dirigida pelo Paulo Nascimento. É uma série da Acorde Produções, né? Nosso amigo gaúcho, Paulo Nascimento também. É um belo papel, hein? Trabalhando. O protagonista dessa série é o Edson Celulari, né? Uhum. E ela está no Globoplay. Está no Globoplay, à disposição. É só entrar ali na busca, botar Animal. Eu acho bem ousada essa série. Ela tem uma fotografia. É a primeira vez que eu trabalhei num drone, muitas tomadas aéreas num lugar muito engraçado, estranho que nós temos no interior do Rio Grande do Sul, que chama-se Minas do Camaquã, que não confunda com perto de Camaquã. São as minas do Rio Camaquã, perto de Bagé. Olha. Nesse local tem, geologicamente, tem pedras vulcânicas. Né? Então, é um lugar no meio do Planalto, do plano, né? do Pampa, né? Mas é um lugar cheio de morros de pedra, montanhas, e que é nesse lugar, Minas do Camaquã, foi o lugar onde o Baby Pinhatari recebeu do Getúlio Vargas, na década de 40, a concessão das minas de cobre. Então, ali se construiu uma cidade, né, que ficou muito próspera. Quando terminou o cobre, a cidade foi abandonada. Então, Minas do Camaquã hoje se resume a uma igreja sem padre e fiéis, a uma delegacia sem delegado, um hospital sem doentes e sem médicos. É uma cidade cenográfica. E ali a Globo, então, montou um aparato, né? Digamos assim, um hotel de campanha que tinha, basicamente, que era necessário o chuveiro quente e internet. E ali nós ficamos por 5 meses fazendo essa série nesses locais belíssimos. Né? Que legal. Animal, então, essa série. Aqui, Casa das Sete Mulheres. Esse eu vi. 2003, Chico Mascate. Chico Mascate tem uma história engraçada também. Como fez sucesso a Casa das Sete Mulheres? Né? Muito. E eu estava fazendo a novela das 8, né? Que chama-se Esperança. Uma novela do Benedito Rui Barbosa. E aí te chamaram para a minissérie. Luiz Fernando Pereira. Luiz Fernando Pereira. Não, faltou agora. Que era o esteta, que era o cara da época. Né? E eu recebo um telefonema do Jaime Monjardim dizendo: olha, eu gostaria que tem um papel aqui que é especial. É um mascate, é o cara que gira pelo Rio Grande do Sul levando coisas para os imperiais, coisas para... Pô, eu estava louco para fazer. O meu avô paterno, quando veio da Turquia, imigrante turco no início do século XX, ele imediatamente foi ser mascate no interior do estado. Ele vendia seda turca, prata turca, enfim, coisas... E eu quis muito fazer, só que precisava primeiro me tirar da novela das 8, que era, na época, não sei como é que é hoje, o produto principal da emissora. Luiz Fernando Carvalho. Desculpa. Que é um esteta, que é um cara, assim, super... Pô, o cara, diretor. Um olho maravilhoso. Lavoura Arcaica é dele, não é? Acho que é. Eu acho que sim. Bom, o que acontece? Eu consegui a liberação, né, para sair do melhor produto, do produto mais quente da Globo, que é a novela das 8. Era a novela das 8, né? De maior ibope e tudo mais, para ir arriscar na Casa das Sete Mulheres. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu acabei me defrontando com um elenco que se tornaram meus amigos, muitos para o resto da vida, como o Tiago Lacerda, o Tarcisinho. Lá eu encontrei o Werner, o Marcos Barreto, que já faleceu. Muitas pessoas que formamos uma turma de amigos maravilhosa, né?
Uhum. E foi aquele sucesso que tu sabe bem. Nessa história, aí também tem uma história muito engraçada, porque toda a figuração foi contratada no Rio Grande do Sul, né? Uhum. A figuração da casa. E quando nós chegamos para o primeiro encontro com o Jaime Monjardim, do meu lado sentou o Marcos Barreto, que era um ator excelente, já tinha trabalhado com o Gerald Thomas, já tinha feito coisas muito underground, mas, na verdade, nunca tinha perdido o sotaque gauchão dele. Nunca perdeu. E nesse dia nós sentamos na mesa, assim, na ponta da mesa, e ele se referia ao Jaime Monjardim como Jaime. Porque aqui no Sul a gente chama Jaime, não chama Jaime. Com A fechado. Quando ele fala isso, gruda uma produtora do lado e olha para ele, é Jaime, é Jaime. Aí ele olha, se encosta na cadeira e diz, pois olha, che, eu vou te dizer uma coisa. Do Mampituba para baixo, tu é Jaime, no máximo seu Jaime, porque já é de fresco. Na hora eu pensei, perdi o emprego, né? Aí os dois, tava o Jaime e o Marcos Chetman, os dois disseram exatamente isso que a gente quer. O personagem é esse mesmo, perfeito. Que maravilha. O Marcão também, viu? Hã? Faz muita falta o Marcão também. Meu Deus do céu. Olha, nós estamos relembrando um pouquinho aqui, para fechar a nossa live, um pouquinho da história do Zé também. Meu Deus do céu, como tem filme, como tem peça, como tem minissérie, né? Como tem personagem. Aqui também um personagem que a gente separou, que é o Quintela, esse, é isso? Essa foi a participação que eu fiz na novela do Jaime. Eu não me lembro Tempo de Amar. Tempo de Amar, que eu tinha que fazer um cara com 85 anos, exatamente 24 anos mais do que eu. E aí eu compus esse personagem, deixei a barba crescer, ela é minha mesmo, essa barba. Uhum. Deixei ela crescer, deixei o cabelo crescer um pouco, a indumentária, e não tem maquiagem. Foi mais na postura mesmo, com a bengalinha e tudo mais, que eu compus esse personagem. Eu participei dos primeiros capítulos que se passavam em Portugal e adorei fazer essa novela com o Jaime. Foi muito prazeroso fazer esse personagem, muito mesmo. Aqui tem o Werner também, do Insensato Coração, de 2011. Isso, então, esse era o vilão, né? Esse era um vilãozão. Pois é. Essa era a novela das 8, uma novela que eu fiz os primeiros 70 capítulos, e era dono de uma empresa aérea onde havia um acidente e eu não queria de jeito nenhum assumir a culpa pela falha do avião, minha e tal. Começa a perseguir o personagem, que era filho do Antônio Fagundes e tal. Adorei fazer esse espetáculo também. Essa novela. Foram 70 capítulos de alta vilania, foi muito legal. É bom fazer vilão, Zé? Muito bom, excelente. Fazer vilão, brocha. O vilão é mais divertido do que o mocinho? Eu acho. Tudo aquilo que faz com que as pessoas acreditem numa coisa que tu não é muito mais divertido. E testa mais o teu poder de interpretação, né? E mais, pelo fato de não ser, tu consegue te jogar mesmo. O vilão, eu, por exemplo, faço muito malvado, porque eu não tenho a menor possibilidade de ser aquela pessoa, entendeu? É verdade, quem te conhece sabe que tu é sabe também, pô, um queridão, né? Das 8 eu fiz um personagem que era brocha, né? Então, eu quero viriato. Olha aí. Olha ele aí, ó. Eu acabei sendo brocha do Brasil durante um ano. Ano 2000, Laços de Família. 99 para 2000, nasceu o Porto Verão Alegre. Em março eu fui chamado pelo Manuel Carlos para fazer essa novela. E eu me lembro direitinho que ele me disse. Ele disse, olha, estou querendo que tu faça uma novela porque eu assisti um filme que tu fez com o Jorge Furtado, Felicidade é, tu deve lembrar disso. Sim, né? Me lembro. Era um episódio, né? Eu faço com o Zé Adão a cena e são 3 minutos que eu digo só palavrão. De repente toco o telefone, eu atendo, é a minha esposa e eu viro de um cara irracional numa pessoa doce imediatamente, falar com a minha esposa, desliga e continua dizendo palavrão. Ele viu e disse, olha, eu estou te convidando para fazer esse personagem porque não tem ninguém aqui que queira fazer. Eu disse, eu quero.
Ninguém é macho o suficiente. Eu quero. Não é por isso, eu quero. Eu sou ator e o ator está a serviço do autor, do diretor, da história, do personagem. A gente ouve muito assim, o ator dizer, eu vou defender o personagem. A gente vê muito, muito pouco ator defendendo. A gente vê muito mais ator defendendo-se do personagem do que defendendo o personagem. Defender o personagem é defender os defeitos do personagem. Também. Fazer com que aflore aquilo que o personagem tem de defeito. Isso é defender o personagem, é fazer o personagem como ele é escrito, e não como tu gostaria que ele fosse. Uhum. Não existe ângulo melhor. Tá? É o que escreveram para fazer. E eu adorei fazer, adorei, foi maravilhoso, alavancou minha carreira. Né? O Viriato tinha problemas de impotência, né? Era isso? Sim, E a ideia era discutir isso. Impotente sexual e subjugado pela esposa. Então, ele era um cara meio desempregado, faz tudo, vivia numa clínica ali de uma estética feminina, apertando parafuso, então ele era dominado. E ele com um detalhe interessante, quando eu comecei a fazer, eu fazia ele me defendendo, né? Fazia gracinha e tal. Uhum. E aí a minha mulher me disse, olha, tá totalmente errado. Ela foi assistir a graça e disse, tá totalmente errado. Esse cara tá deprimido. Então, ele está metido nas situações engraçadas, mas ele não é engraçado. E se tu puder rever a novela, passa toda hora aí, vale a pena ver de novo e tal. Eu vejo que esse personagem não dá um sorriso do primeiro ao último capítulo. E todo mundo morre de rir dele, porque ele está sempre metido em confusão. Mas ele não ri. Eu preciso te avisar o seguinte: interessante. Esse computador não é meu e eu tá piscando aqui 5% de bateria. Então, pelo amor de Deus, então vamos encerrar essa live não sem antes mostrar que tu fez 2 comendadores em novela. A gente está aqui com o comendador Xavier Pessoa, lado a lado. Lado 2012. A lado. Essa novela tem uma coisa interessante. Essa novela tem um outro comendador também que tu dava em cima da Marina Rui Barbosa e tal. Essa novela aí, lado totalmente a lado, demais. Totalmente. O lado a lado ganhou Emmy Latino de melhor teledramaturgia. Que legal. E essa participação que eu fiz na novela agora, que está até no ar, agora, em reprise, que é o Comendador Pessoa, parece, né? Não? Uhum. Enfim, que é que eu consigo deixar a Marina Rui Barbosa totalmente nua numa cena. E a minha preocupação é que era um personagem que estava bêbado. Não, Comendador Magalhães. Então, eu estava um personagem bêbado. Então, eu tinha que segurar a menina pelo braço e eu dizia, Marina, o tempo todo perguntando se estava preocupada em machucá-la, né? Mas deu tudo certo, conseguimos fazer todas as cenas, deu tudo certinho. Que maravilha, Zé. E uma lembrança nossa aqui, ó. Nós fizemos esse debate aqui no Festival de Cinema em 2018. Isso foi legal. E também estivemos aqui no Festival de 2017. Isso foi alguns dos festivais de cinema das nossas vidas. Na verdade, o Festival de Cinema de Gramado, desde 1985, eu vou a todos os festivais de Gramado e sempre com alguma coisa para fazer. Ou eu estou com um filme concorrendo, né? Ou eu sou mestre de cerimônias, já fui várias vezes, ou eu sou jurado, ou se não tem mais nada, eu peço para participar do cinema nos bairros, então leva cinema para escolas públicas, eu vou lá, comento o filme com as crianças e tudo mais. Então, eu não vou a Gramado nunca a passeio, sempre vou para participar do festival mesmo. Né? Tomara que saia esse ano, né? Está marcado. Zé, muito obrigado, Zé. Eu não tenho palavras para te agradecer. Estouramos aí, passamos da 1 hora, que é o normal das nossas lives, né? E está acabando a bateria aí. Eu quero te agradecer demais e te desejar realmente muita sorte, muita alegria, muita emoção, muito amor no coração, para que quando tudo isso passar, né, como diz a tua coluna, iremos inundar o mundo de alegria. Sorte para o pessoal da arte, da cultura, do entretenimento, que estão nos sustentando nessa nossa quarentena, Zé. Muito obrigado, Renato. Sabe, a gente é amigo há tantos anos, né? Então, muito obrigado pelo convite. Eu adoro esse tipo de bate-papo. Assim, parece que nós estamos sentados num boteco conversando. Isso é uma coisa muito legal. Queria deixar um abraço para todos que tiveram paciência de nos assistir aqui, né? De me assistir. E dizer que todo mundo tenha saúde e que, por favor, se puder, fique em casa. Por favor. Obrigado, Zé. Boa noite.
Tchau. Valeu, brigadão, beijão. Zé Vitor Castiel, grande ator de cinema, de teatro, de televisão.